Oi, gente! Vamos então para o primeiro vídeo verdadeiro do canal, né? Que é esse de agora, que eu vou falar sobre o meu primeiro trimestre de gestação. Bom, como eu já tô bem adiantada, como eu disse no vídeo anterior, já passei por muitas coisas, mas eu tenho tudo anotadinho, tudo certinho, tenho tudo aqui comigo e vou passar para vocês como que eu me senti todo esse tempo, né? Antes da gente começar a falar sobre os sintomas e tudo mais, eu vou fazer um vídeo falando como que foi que eu descobri a gestação, como que foi da notícia e tudo mais, tá? Mas então eu vou começar falando do primeiro trimestre em si, como que eu me senti. Bom, o sintoma principal que eu tinha era sentir um gosto amargo na boca. Não era uma azia, não era aquela queimação, sabe que a gente sente aquela queimação subindo aqui na garganta, que é o que eu sinto agora, que depois eu vou falar melhor. Mas era, olha, um mosquito, mas era um gosto amargo na boca. Eu acordava cedo, ia treinar, né, que eu continuei treinando, e começava a sentir lá para umas 10, 11 horas da manhã, começava aquele gosto amargo. E aí, ao longo do dia, ia piorando, né? Eu tenho aqui anotado, mas mesmo assim, isso não me atrapalhou a me alimentar bem. Como vocês sabem, né, como quem me acompanha no Instagram sabe, eu tenho um estilo de vida saudável, então eu me alimento de forma saudável e consegui me alimentar muito bem mesmo nesse período. Nesse período de primeiro trimestre também, eu tive um dia só de enjoo, tá? Mas eu não cheguei... Oi, mas tá difícil, meu Deus do céu. Eu não cheguei a vomitar, tá? Não cheguei a colocar pra fora. Mas eu senti muito enjoo, foi um único dia em um único período, assim, rápido, né? Durou, sei lá, nem 5 minutos. Mas do resto dos dias, geralmente eu sentia esse gosto amargo, dias mais, dias menos. Eu tinha uma medicação, né, que eu poderia tomar, que me ajudou um pouquinho, mas não muito. O que me ajudava muito mesmo com isso era o quê? No comecinho, eu tentava tomar água gelada com limão espremido, eu espremia limão lá, e ajudava bem, mas assim, ajudava, aí logo passava, então eu tinha que tomar água com limão espremido o dia inteiro. Mas o que depois de um tempo me ajudou mesmo, que foi que me salvou, foi chicletes, né? Então eu comia chicletes, aquele Trident mesmo azul, né? Acho que de hortelã, eu comia diariamente, né? Tinha dia que eu comia um pacotinho inteiro, assim, então foram muitos e muitos chicletes. Trident deveria me patrocinar. Mas assim, na verdade, o que eu queria, né? Eu queria que existisse um chiclete não doce, que não existe, né? Pelo menos aqui eu nunca encontrei. Por quê? Porque outro sintoma que eu tive, eu não tinha vontade, eu não tinha nem... Eu tinha até um pouquinho de pavor, mas não era enjoo nem nada, era um pouco de pavor, assim, de doce. Então, eu que sempre fui formiga de tudo, não podia ver doce de jeito nenhum, doce saudável, doce não saudável. Inclusive, eu tava começando com o meu negócio de doces saudáveis a fazer e não consegui mais, né, fazer nenhum doce, eu não conseguia ver nada, assim, nossa, eu não tinha a menor vontade e eu sempre fui louca por doce, mas não sei porquê, os hormônios, né, provavelmente, fizeram isso, então eu não tive nenhuma vontade de doce, parei doce, né, por completo, não comi doce no primeiro trimestre inteirinho, praticamente, acho que acredito inteirinho, desde que eu descobri a gestação um pouco antes, eu já tava meio assim, e aí depois eu parei completamente. Outro sintoma que eu tive, que foi muito no começo, talvez até antes de sentir esse gosto amargo, né, foi que meus peitos começaram a crescer e ficaram muito doloridos, né, então eu senti bastante mesmo dor, um incômodo, né, nos seios muito doloridos, a areola também começou a crescer, né, e ficar mais escura. Como eu li muito, né, acompanhei muito sobre isso, diziam que era para tomar sol e eu achava até que era do sol que ela tava ficando escura desse jeito, mas não, diz que a pigmentação aumenta mesmo a agitação, então é bastante comum até surgirem manchas no rosto,
manchas na axila, né? Escurecer a axila, escurecer a vagina, né? Vulva, né? E o bico do seio e também a areola, tá? E no meu caso foi só isso, escureceu bastante, né? Mas cresceu e escureceu bastante. Outro sintoma que eu tive muito foi sono. Gente, eu tinha um sono desesperador, assim. Eu nunca fui de ter sono, de dormir em filme, assistindo série, mas era eu ligar a série, acho que dava 5 minutos, eu dormia. E eu não conseguia, né? O Marcel ainda ficava tentando. Olha, tá passando a série, né? Acorda. Não conseguia, gente. Eu não conseguia abrir o olho. Ficava assim com muito sono mesmo, né? Então, um sintoma muito forte foi o sono, assim. E graças a Deus, né? Tinha muito sono. Dormi bastante, né? Não dormia de dia. Raramente eu tinha muito sono à tarde. Mas era mais à noite mesmo, assim, dava 8, né? 9 horas já tava, assim, pingando de sono, então já tinha que dormir. Outro sintoma que eu percebi foram alguns dias eu tive tonturas. Eu acredito que tenha sido por conta da pressão baixa, né? Eu tenho pressão, minha pressão é de normal para baixa, normalmente, né? Antes de estar grávida. E eu acho que com a gravidez ela baixou um pouquinho mais. Então eu acho que esses dias de pico, quando tava mais calor, né? Me dava um pouquinho de tontura. Não cheguei a desmaiar nem nada, mas dava um mal-estar de tontura. E outra coisa que eu percebi muito foi que a minha barriga começou a aparecer muito cedo, né? Então, eu vou colocar algumas imagens para vocês verem como que foi esse período inicial. Mas eu achei assim que com 11 semanas ela já estava bem à vista, assim, sabe? Eu já tava, era magra, né? Então, não sei se por isso, mas também tem pessoas magras. Acho que é do biotipo da pessoa, da genética da pessoa. Mas no meu caso, minha barriga eu achei que apareceu muito rápido, né? Então, 11 semanas já dava pra notar que eu tava grávida. Bom, aí, né, logo que eu descobri a gestação, eu já comecei a marcar consulta, né? Com o meu médico, né, para ver direitinho, fazer o acompanhamento pré-natal, que é muito importante para você, mamãe que tá começando, né, no início da gestação, é muito importante. Toda mamãe tem direito a fazer seu pré-natal completo, tá? Então, avaliações mensais, com todo o acompanhamento. E eu, graças a Deus, tenho plano de saúde, então tô ainda continuando a fazer todo o meu acompanhamento, né, meus ultrassons e todos os exames. Então, na primeira consulta foi mais uma conversa, né, ainda é o início, a gente não sabe quantos tem, se a gestação tá seguindo adiante, né, se teve algum probleminha, se ela tá no local certo. Então, assim, ele me pediu diversos exames de sangue, então exames de hemograma, toxoplasmose, sífilis, HIV, são exames básicos, né, que é pedido, né, no começo e durante toda a gestação. E um ultrassom também para ver se, né, se o feto tinha vingado, vamos dizer assim. E também se eram gêmeos, se era um ou mais, né? E aí fui fazer ultrassom. O primeiro ultrassom que eu fiz foi com 8 semanas. Então vou colocar também umas imagens aqui para vocês verem. E aí com 8 semanas, o bebezinho ou a bebezinha, né? Estava com 1,75 centímetros, ou seja, era muito piquititico. E já tinha 171 batimentos por minuto. Então, assim, foi a maior emoção, porque até então eu não sabia se eu tava mesmo, né? A gente fica pensando, ai, será que eu tô realmente grávida? Será que teve algum problema, né, no exame, né? Depois vocês vão ver o vídeo que eu vou fazer sobre como que eu descobri, né, os exames que eu fiz para descobrir. Mas, né, a gente fica meio receosa, né? Tava ansiosa, muito ansiosa, nem consegui dormir direito na noite anterior e graças a Deus tava tudo bem, né? Tava tudo lindo, maravilhoso, como esperado, graças a Deus. Fiquei muito, ficamos todos muito felizes. Depois, com 12 semanas, foi feito o segundo ultrassom, pedido do segundo ultrassom. E aí é onde é feito o exame da translucência nucal para descartar algumas síndromes, como por exemplo a síndrome de Down.
Então aí foi feito um ultrassom, né, com 12 semanas, e graças a Deus foi classificado como baixo risco, né, da translucência nucal, e deu tudo certo também. Aqui o bebezinho já estava com 6,7 centímetros, ou seja, em 4 semanas cresceu 5 centímetros, né? Então é muito rápido mesmo, né? E os batimentos aí já baixaram, então 147, que é o que o bebezinho tem até hoje. Eu vou falar o bebezinho para vocês ainda não saberem o sexo, tá? E depois disso, eu vou falar nesse período quanto que eu ganhei de peso, né? Então muitas pessoas perguntam, né? Muitas grávidas querem ter uma comparação, ter um parâmetro. Eu mesma acompanho muitos vídeos, né, para ter um parâmetro, ter uma ideia, vejo as barrigas, né, e tudo. Mas o que eu percebi até hoje é que a gente não pode se comparar, né? A gente nunca vai ser igual nem a nossa própria mãe e nem na nossa própria gestação. No meu caso é a primeira gestação, né? Mas nem se fosse a segunda, né? Já muda, tá? Então não tem como a gente se comparar com nada nem ninguém, né? Cada gestação é única. Então nesse primeiro trimestre eu ganhei 1 quilo, tá? Aparentemente foi pouco, mas assim, o bebezinho, imagina, media 6,75 centímetros. Era uma coisinha muito pequena, né? Então, não tinha como eu falar assim, né, tinha que engordar 1 quilo por mês. Eu acredito que isso é mais assim, a gente não pode generalizar, tá? Não pode padronizar, né? Então, nesse primeiro trimestre inteiro, os 3 primeiros meses, que foi do 0 aos 12 meses, eu engordei, né, 1 quilo, tá? Na verdade, desde quando eu descobri até 1 quilo, que não foi com 0, né? Demorou um pouquinho. Bom, outra coisa, né? Falar um pouquinho sobre desejos e vontades. Eu não tive desejos, tá? Não tive desejos nenhum. Eu tinha algumas vontades. Então, assim, eu tinha uma vontadezinha, assim, de comer coisas salgadas, né? Como eu falei, só comia coisas salgadas. Então, eu tinha vontade de comer croissant, né? Croissant foi a coisa assim que eu mais me lembro que eu tive vontade. Outra coisa que eu tinha vontade era pão, aquele pão mais molinho, né? A gente chama de pão de leite, com salame e maionese, ou com presunto e mussarela. Então eram as coisas assim que eu mais tinha vontade, mas nada demais, não tive vontade de nada ou desejo específico. Bom, se eu sentir falta de alguma coisa por estar grávida. Sim, tem uma coisa que eu sinto um pouco de falta, não assim desesperadamente, mas eu sinto sim falta, que é comida japonesa. Na verdade, muitos médicos até não proíbem a ingestão de comida japonesa, né, de peixes crus, por exemplo, né, que seria o que eu sinto mais vontade. Mas eu optei por não comer durante a gestação, eu prefiro, né, eles dizem que você pode comer de algum lugar que você confia, de algum lugar que você sabe da procedência. Aqui na minha cidade tem vários locais bastante seguros e tal, mas eu preferi ficar esse período. Não vou morrer, né, de ficar alguns meses sem comer. Já fiquei muito tempo sem comer outras coisas também, por conta de dieta e tudo mais. Então eu sou até que bem controlada com relação a isso, mas realmente eu sinto uma saudadinha de comer comida japonesa, um peixinho cru, um sashimizinho, temaki, ai que saudade. Mas logo que ela nascer, ou ele, né, aí eu como. As comprinhas e presentes, né, então sim, tivemos muitas comprinhas e presentes. Nesse período inicial foi onde a gente teve mais comprinhas e presentes, porque, né, dá é aquela alegria, né? Então você passa essa alegria, né? Transforma essa alegria, materializa essa alegria através dos presentes, as comprinhas, né? Então comprei roupinhas, né? Comprei algumas coisas para berço, essas coisas assim. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando tudo para vocês, tá? Mas sim, compramos, ganhamos vários presentinhos, né? Foi muito gostoso, assim, dividir tudo isso com amigos e família. E aí eles, né, com todo carinho, deram presentinhos para ele ou para ela. Medos, né? Medos, muitos medos. Bom, eu naturalmente sou uma pessoa bastante medrosa, né? Então, durante a gestação não poderia ser diferente, né? Logo que eu descobri, eu tive medo de não estar realmente grávida, né? De ser
alteração hormonal por conta de outra coisa, e aí ter dado positivo no exame de urina, de ser, né, de ter algum problema com a gestação, de ter o aborto espontâneo, que é bastante comum, né, nos 3 primeiros meses de gestação. Então, assim, basicamente o que eu mais tive medo era de perder nesse comecinho. E aí, entram os treinos, né? Então, durante esse período, eu continuei treinando. Inclusive, no dia que eu descobri, eu treinei enlouquecidamente e nem sonhava que estava grávida. Mas depois que eu descobri, o receio veio grande, né? Então, eu tinha medo de fazer muitas coisas, de pegar uma carga na qual eu já era acostumada. Então, comecei a reduzir todas as cargas. Comecei a adaptar todos os exercícios, nada que batia a barriga, nada com impacto. Subir corda, que é bastante comum no crossfit, não subia mais. Na barra ainda eu pendurava e fazia alguns movimentos, mas bem de leve, com o passar do tempo foi diminuindo também. Então, assim, continuei treinando, porque isso é muito importante. Inclusive, eu já treinava, então meu médico, ele disse que eu poderia continuar, que eu poderia fazer caminhadas. Então, eu treino semanalmente e aos finais de semana eu faço caminhadas também, que eu gosto bastante de me manter ativa. E eu acho que isso vai ser importante para me ajudar no parto também, tá? Que daí a gente entra para falar sobre isso, né? Então, o parto. Eu optei pelo parto normal. Se Deus quiser, eu vou conseguir, tá? Mas ainda eu tô, né? Não sei o que esperar. Vai ser tudo do jeito que Deus, né, quiser. Então, eu espero que eu consiga. Estou me esforçando para isso. Estou me dedicando, me informando, estudando muito. E me preparando também fisicamente para isso, porque o parto é uma coisa, né, pelo que eu percebo, eu nunca passei por ele, mas é uma situação, né, bastante intensa e que a gente tem que estar com o físico e com a mente preparadas também. Então, estou me preparando para isso. Medicamentos, né? Um outro tópico que eu vou falar são os medicamentos. Então, eu entrei com vitaminas, né? Já falando, aproveitando, meus exames estavam todos normais, estava tudo ótimo, tanto nos exames de sangue, nos ultrassons que eu já falei. E aí os medicamentos básicos que eu entrei foram vitaminas, alguns cremes e óleos hidratantes para o corpo para prevenir espinha não, estrias. Então logo no início eu já comecei a utilizar. E graças a Deus deu tudo certo, não tive nenhuma estria durante todo o primeiro trimestre, foi tudo bem. E por último, o melhor momento do trimestre foram os ultrassons, né? Não tem como, né? No comecinho ainda a gente se sente mal, tem alguns sintomas, então as pessoas perguntavam, ai, tá tudo bem, tá tudo bem? Você acredita que sim, você ainda tá tendo sintomas, né? Esse gosto amargo, às vezes enjoos para quem teve, né? Então, são sintomas que a gente ajuda a gente a falar, tô grávida, né? Então, né? Então é isso, tá tudo bem, acredito que sim. Mas no ultrassom que a gente consegue comprovar, né? Ver lá o bebezinho, o fetinho ali se movimentando, se mexendo, dando sinal de vida, os batimentos cardíacos, que são os melhores sons que a gente possa escutar no mundo, é muito, muito, muito bom para quem é mãe, sabe, né, que é o melhor momento do mundo, né? E então o melhor momento do primeiro trimestre todo foram os ultrassons, né, onde eu podia ver, a gente podia ver, nos conectar, né? E foi muito, muito, muito prazeroso e maravilhoso. E acrescentando mais um item, né? Como que tá sendo a gestação durante a pandemia? Está sendo muito difícil, porque ficar longe das pessoas que a gente ama, né? Não poder aproveitar, sair, passear, mostrar a barriguinha, né? É muito difícil, é muito ruim. Infelizmente, né? Tem que ser assim. Meu médico me indicou que eu ficasse o máximo, né, possível dentro de casa. Então eu realmente tenho saído muito pouco. Quando saio, o pouco que eu saio de máscara, eu uso máscara o tempo todo. Então tô me cuidando muito para que tudo dê certo e não tenha nenhum probleminha durante a gestação. Bom, então para o primeiro vídeo é isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado.
deixem seu like, né? Compartilhem, comentem o que vocês querem ver nos próximos vídeos, comentem se vocês gostaram, que eu vou ficar muito feliz. E para quem quiser também me acompanhe no meu Instagram, eu vou colocar aqui o Lu Lacerda Fit, para vocês acompanharem e me seguirem lá e acompanhar o dia a dia também da mamãe aqui lá no Instagram. Um beijo e muito obrigada por me acompanhar.